Olá pessoal, daremos continuidade à unidade curricular Cálculo 3 para atuar. Na aula de hoje falaremos sobre sequências e séries. Esta disciplina segue como referência o livro do Stuart Cálculo volume 2. Nesta primeira parte, finalizaremos o conteúdo de sequências e na segunda parte iniciaremos o conteúdo de séries. Em aulas anteriores, foi comentado em que para o cálculo da convergência de sequências, nós poderíamos aplicar as propriedades de limites lá do cálculo 1. Então, aqui temos aquelas propriedades de limites do cálculo 1 escritas no contexto de sequências. Então, se as sequências são convergentes, nós podemos usar as propriedades de limite da soma e a soma dos limites e colocar uma constante C para fora do limite, que é essa propriedade 2, em que o produto do limite é o limite dos produtos. Então temos aqui a da fração, então se limite de uma fração, a fração dos limites, e temos a da potência. Então, se a gente tem um limite de uma sequência elevado a uma potência, nós podemos passar o limite para dentro da base. Então, aí a potência fica de fora. E esse daqui também, às vezes, é escrito em caso particular da raiz, em que P igual a μ. Então, isso daqui funciona em casos de raiz. Então, vamos usar essas propriedades. Vamos fazer alguns exemplos nesta semana, em que na semana anterior nós vimos várias características sobre sequências, questão de a definição de sequência, vimos a questão de a sequência ter limite, a questão de sequência ser limitada, sobre também monotonicidade de sequências. Então, nessa semana vamos para as questões de fazer contas. Então, nós temos estas propriedades. Então, vou pegar exemplos onde que aplica-se essa propriedade. Então, o primeiro exemplo é se existe o limite, encontre, calcule o limite de cada sequência. Então, neste primeiro exemplo, nós usamos as mesmas ideias lá do cálculo 1, quando a gente fazia limite de funções. Então, nesse caso, lá no cálculo 1, o que nós fazíamos era colocar o n ao quadrado em evidência, aqui embaixo, no denominador, e cancelar com n ao quadrado de cima. Então, nós teríamos n aqui ao quadrado de cima para cancelar com n ao quadrado embaixo. Então, se a gente pôr n ao quadrado em evidência, nós vamos ficar com, entre parênteses, 5 mais 1 sobre n ao quadrado. E aí a gente consegue cancelar os n ao quadrado. Então, a gente fica com 2 sobre 5 mais 1 sobre n ao quadrado. E agora a gente aplica limite nessa expressão. Aplicando limite para a expressão quando n vai para o infinito, então, aplicando o limite nessa expressão, nós podemos usar a propriedade da fração. Então, os limites a gente distribui para a parte de cima e a parte de baixo da fração. Então, o limite em cima, que é limite de 2, que é constante, é 2, dividido o limite embaixo. E aí, embaixo, nós podemos usar a propriedade da soma. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Então, fica limite de constante, que é 5, mais limite de 1 sobre n ao quadrado.
que é um n. Esse limite, né, com n indo para infinito, vai para zero, então o resultado dá 2 sobre 5. Então, aplicando as propriedades de limites igual a do cálculo 1. Então, essa sequência ela é convergente, converge para 2 sobre 5. No item B, a mesma ideia. Então, o que nós vamos fazer? Como tem uma raiz, eu vou escrever toda essa expressão como uma raiz, depois aplicar a propriedade da potência. Tá? E aqui dentro da raiz nós vamos cancelar alguns itens. Então, colocando o n para dentro da raiz, então nós vamos ficar com a raiz quadrada de n ao quadrado. Nós podemos fazer isso porque n é um número natural, então é positivo. Então nós podemos colocar para dentro da raiz e não nos preocupar com a questão do módulo, porque o n é um valor positivo. E aqui embaixo nós temos 10 mais n. Então essa expressão nós podemos colocar o n em evidência aqui embaixo e cancelar com um dos n's lá de cima. Então vai ficar n dividido por, aqui embaixo colocar um n, colocou um n em evidência e cancelou com o de cima, então vai sobrar 10 sobre n mais 1 sobre mais 1. Mais 1. E agora a gente vai aplicar o limite nessa expressão. Então o limite é com n indo para infinito, tá? Então eu vou simplificar aqui a notação. Esse limite é o da potência, porque a raiz é com p igual a meio, então o limite vai para dentro da raiz. E o limite indo dentro da raiz, nós podemos aplicar o limite usando a propriedade da fração. Então, o limite de cima dividido pelo limite de baixo. Pensando no limite de baixo, o limite de baixo aqui dá 1 mais este limite 10 sobre n. Então, 10 sobre n, quando n vai para infinito, dá 0. Então, aqui fica 0 mais 1, que dá 1. E aqui em cima é n, com n indo para infinito. Então, dá infinito. Então, dá infinito dividido por 1, que é infinito. E raiz de infinito é infinito. Então, esta sequência vai para infinito, ou seja, o limite não existe, vai para infinito. Então, a sequência ela é divergente. Então, essa do item A converge para 2 sobre 5 e a do item B diverge para infinito. Então, esse foi o exemplo de usando as propriedades listadas anteriormente, lá do cálculo, que tem semelhança com o cálculo. Uma outra propriedade que vem lá do cálculo muito importante para cálculo de limite de sequências é o teorema do confronto. Então, o teorema do confronto, se a gente colocar a sequência dentre duas outras sequências e as outras sequências convergem para o mesmo valor, então a sequência que estiver ali no meio vai para o mesmo valor quando n for para infinito. Então, se a n vai para L e Bn vai para L, além disso, Cn está entre An e Bn, então Cn vai para L quando n vai para infinito. Então, aqui nós temos um exemplo de uma sequência em que o An é igual a menos 1 elevado a n dividido por n ao quadrado. Essa sequência, né, se a gente fosse escrevê-la termo a termo, então quando o n for 1, é menos 1. Quando o n for 2, é meio. Quando for 3, é menos 1. Quando for 1,
Quando for 2, opa, então aqui é 4. Quando for 3, dá 2, dá 3 ao quadrado, que é 9. Então aqui é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, e assim sucessivamente. E assim continua. Essa sequência, se a gente perceber, ela está entre a menos 1 sobre n ao quadrado e a 1 sobre n ao quadrado. Por quê? Porque quando for a parte negativa dessa sequência n, os valores negativos coincidem com esses valores aqui. A parte positiva coincide com esses valores aqui. Então, essa sequência ela está entre esses dois valores. Ou, nesse caso, assume a igualdade, né? Para cada n acaba subindo a igualdade, ou aqui à esquerda ou à direita. Bom, o que acontece com as sequências da esquerda e da direita quando n vai para infinito? Se a gente fizer n para infinito, a sequência mais à esquerda ela vai para zero. A mais à direita também vai para zero. Então, pelo teorema do confronto, a sequência que está no meio também vai para zero. Então, esta sequência converge para zero quando n vai para infinito, aplicando o teorema do confronto. A mesma ideia ocorria lá no cálculo 1. Então, o teorema do confronto vem aí herdado lá do cálculo 1. Esse mesmo exemplo ele poderia ser utilizado por um outro teorema, em que o limite do modo de AN é zero, né? Então, se o limite do módulo do AN é zero, isso implica que o limite do AN é zero. Então, nessa mesma sequência, a gente poderia usar esse teorema. De que maneira? Bom, então nós temos aqui, nós vamos fazer o limite de AN em módulo, porque nós queremos ver se satisfaz a hipótese do teorema. Então, esta primeira parte é a hipótese do teorema. E esse daqui é a tese. Então, se queremos aplicar o teorema, nós temos que ver que se esta sequência satisfaz a hipótese. Então, vamos aplicar o limite do módulo de AN quando n vai para infinito, que é limite do módulo de menos 1 elevado a n dividido por n ao quadrado. O módulo tem a propriedade também de separar aqui a fração. Então, o módulo de cima dividido pelo módulo de baixo. O módulo de cima, bom, em cima sempre vai assumir valores menos 1 ou 1, menos 1 ou 1. Em módulo vai ser sempre 1, porque vai ser ou positivo, ou um positivo, ou um negativo. Então, em módulo, isso sempre vai ser um positivo, porque é o valor absoluto. Embaixo, o módulo do n ao quadrado,
como n é um número elevado ao quadrado, ou seja, n vezes n, ele é sempre positivo. Então, nós não precisamos nos preocupar com o módulo, porque o valor absoluto de um número positivo é ele mesmo. Então, nós ficamos com este limite, e esse limite a gente sabe que é zero. Então, este exemplo satisfaz a hipótese. Então, a hipótese é satisfeita. Se a hipótese é satisfeita, ou seja, o limite do módulo de AN vai para zero quando ele vai para infinito, então isso implica que o limite de AN também vai para zero. Isso eu falei rapidamente lá no vídeo da semana passada. Tá? Então, ali eu usei diretamente, nem comentei sobre o teorema, então aqui a gente está vendo em mais detalhes. Então, pelo teorema, isso acontece. Se isso acontece, a n vai para zero. Então, essa sequência aqui converge para zero. Então, esse mesmo exemplo poderia ser resolvido pelo teorema do confronto ou por este teorema do limite do módulo de AN indo para zero. O próximo exemplo é esta sequência, AN com AN igual ao Ln de n dividido por n. Esta sequência, se a gente fosse pensar lá no cálculo 1, ou seja, se fosse funções, ou seja, a função Ln e uma função aqui, a reta, sem o coeficiente linear, e com o x indo para o infinito, pensando em funções, então nós teríamos que o Ln ele vai para infinito, quando o x vai para infinito, e o x, né, na reta, vai para infinito. Então aqui seria uma indeterminação. E aí nós ficaremos atentados a utilizar o L'Hopital. Só que aqui a gente não pode sair aplicando o L'Hopital diretamente. Por quê? Porque o L'Hopital é feito para funções. Por que é feito para funções? Porque depende também da derivada da função. Nós precisamos calcular a derivada da função para aplicar a regra do L'Hopital. E aqui não é função, aqui são pontos discretos. Então aqui não tem definição de derivada. Pelo menos lá no contexto do cálculo de funções. Então aqui não tem como a gente pensar em derivada. Então a ideia seria associar a esse termo da sequência, ou parte dos termos da sequência, associá-las a funções. E a gente pode fazer isso através desse teorema. Então esse teorema garante isso para nós. Então, se limite de f de x igual a L, né, quando x vai para infinito, ou seja, aqui nós temos a parte do cálculo 1. E além disso, quando a gente aplica nessa função valores inteiros n, e esses valores inteiros coincidem com os termos da sequência AN, então a sequência vai para L, ou seja, a sequência, quando n for para o infinito, o AN vai para o mesmo limite da função. Então, neste exemplo, nós vamos associar a nossa função AN, a nossa sequência AN,
nós vamos associá-la a uma função que é ln de x dividido por x. E aí, ao aplicar o limite ln de x dividido por x, com x indo para infinito, ou seja, aplicando o limite na função h, aqui nós estamos no contexto de funções, igual a do cálculo 1. Então, nós podemos aplicar o L'Hopital porque nós temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Tendo essa indeterminação, a regra do L'Hopital diz que nós podemos aplicar este limite na derivada do de cima dividido pela derivada do de baixo. Então, nós vamos manter o limite de x indo para infinito. E aqui nós temos a derivada do de cima. A derivada do ln é 1 sobre x. A derivada de x é 1. Então, nós temos o limite de 1 sobre x. Limite de 1 sobre x, quando x vai para infinito, é 0. Então, nós temos essa primeira parte do teorema. O limite da nossa função, que no caso aqui está sendo, eu chamei de h. Se o limite de h vai para L, que no caso é 0, e quando substituir valores inteiros coincide com a minha sequência, então é possível verificar, substituir um aqui, um aqui, um aqui, substituir um aqui, um aqui, um aqui, coincide, né? Então coincide para todos os inteiros ainda, a gente pode fazer isso para todos os inteiros, então coincide. Então, pelo teorema, como estamos satisfazendo a hipótese do teorema, então pelo teorema, isso implica que a sequência também converge para 0. Então, essa sequência ln de n sobre n converge para 0. Mas e se ainda tivéssemos este exemplo aqui? Este exemplo em que o AN envolve n fatorial e ainda dividido por n elevado a n. Este exemplo a gente não consegue aplicar nenhuma propriedade anterior ou nenhum teorema anterior, justamente por causa desse n fatorial. E esse n fatorial é o fatorial usual. Então, é o n que multiplica o n menos 1, que multiplica o n menos 2, e assim até chegar em 2. Então, de início, nós não conseguimos aplicar nenhuma propriedade. Por exemplo, aquelas propriedades de limite da soma, limite, aqui no caso, limite da fração, né? Não vai resolver nada. Então, nós teríamos que trabalhar um pouco essa expressão, né? Então, quem que é essa expressão? Essa expressão, ela é o n fatorial aqui, então n menos 1, n menos 2, e assim até chegar em 2, 1, dividido por n, aqui tem um n embaixo, né? Para cada termo aqui em cima a gente tem um n aqui dividido, né? Então n
até chegar aqui. N até chegar N. Se a gente destacar esse termo aqui, 1 sobre N, nós vamos ficar com, aqui em cima, nós vamos ficar com vou destacar esse daqui, e aí nós vamos ficar com n sobre n, n menos 1 sobre n, n menos 2 sobre n, até chegar no n, no 2 sobre n. E vou cancelar esse daqui. Então, nós vamos ficar com n menos 1 sobre n, n menos 2 sobre n, até chegar em 2 sobre n. Esse pedaço é um número entre 0 e 1. Se é um número entre 0 e 1, essa sequência ela é menor que 1 sobre n. Porque aqui nós temos 1 sobre n vezes um número entre 0 e 1, que essa multiplicação vai tornar este pedaço menor quando comparado com 1 sobre n. Porque esse 1 sobre n, nós podemos pensar que está multiplicado aqui por 1, que é um número maior do que um número entre 0 e 1. Então, esse pedaço é menor do que 1 sobre n. No entanto, como aqui nós estamos trabalhando só com valores positivos, este pedaço aqui, à esquerda, ele é maior do que 0. Então, esta sequência, AN, ela está entre 0 e 1 sobre n. Como está entre 0 e 1 sobre n, nós podemos aplicar o teorema do confronto, porque quando n for para infinito, o limite de constante é constante, então esse daqui vai para 0. 1 sobre n vai para 0, quando n for para infinito. Então, pelo teorema do confronto, a n vai para 0. Então, esta sequência de n fatorial dividido por n elevado a n vai para 0, pelo teorema do confronto. Tá? Então, aqui a gente precisou manipular a expressão para conseguir cair no teorema do confronto. E seguindo com os exemplos, nós teríamos um outro exemplo em que é bem interessante termos em mente, que seria o equivalente a quando o R é positivo, ou maior ou igual que 0, ele coincide com a função exponencial lá do cálculo 1. Então, se a gente tem essa sequência, ela também, quando a gente está com esse R maior que 0, ele, por exemplo, se for entre 0 e 1, ele coincide com a PG, progressão geométrica. Mas, enfim, a sequência AN
igual Rn, né, ela tem a associação com uma função x r elevado a n aqui tem a associação com x elevado a n. Pronto, agora sim. Com r elevado a x. Agora sim. Então, a n igual a r elevado a n tem associação com a função f de x igual a r elevado a x. Então, pensando para r, né, maior ou igual que zero. Pensando para r maior ou igual que zero, quando r for zero, é a função constante zero. Então, 0, 0, 0, 0, 0. Quando r estiver entre 0 e 1, por exemplo, meio, nós vamos ter uma função desse jeito, que é uma exponencial com o expoente negativo. Então, essa seria uma sequência desse tipo aqui. Então, quando o x for para infinito, o y vai para zero. Então, nós já conhecemos o comportamento de qualquer função desse tipo, quando o r estiver entre 0 e 1. Então, isso daqui vai valer para qualquer r entre 0 e 1. Nós sabemos o comportamento por causa lá do cálculo 1, por causa do comportamento de funções exponenciais. Agora, se o r for igual a 1, vai ser constante, porque vai ficar 1 elevado a x, então vai ficar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Então, é as propriedades de funções exponenciais. E quando for maior do que 1, nós sabemos que aí a função vai passar a ser crescente, como por exemplo 2, né? Então vai ter o comportamento de exponencial crescente. Então, quando o r estiver entre 0 e 1, é o comportamento de exponencial decrescente, e quando o r for maior do que 1, exponencial crescente. Quando o r for 0, constante 0, quando o r for constante 1. Tá? Então, fazendo essas análises, a gente poderia fazer também para os valores negativos. Então, fica aí como lição aí para vocês analisarem para os valores negativos. E aí, para os valores negativos, você pode usar o teorema do confronto, tá? Enfim, fica para vocês continuarem a análise para o sistema negativo. Então, este exemplo fica
de que quando a gente tiver a sequência R elevado a N, ela vai ser convergente para valores de R que estiverem entre menos 1 e 1 e divergente para valores menor ou igual que menos 1 ou maior do que 1. Tá? E especificamente, quando for igual a zero, quando R for igual a zero, vai convergir para zero. Quando estiver entre menos 1 e 1, também vai convergir para zero. Quando for igual a 1, o R for igual a 1, vai convergir para 1, porque vai ficar um constante. E para os demais valores, diverge. Tá? Então, por exemplo, só uma situação que vou comentar antes para o próximo exemplo. Quando o R for menos 1, nós teríamos a sequência menos 1 elevado a N, que esta é uma sequência divergente. Então, essa sequência ela seria então menos 1, 1, menos 1, 1. Então ela diverge, fica oscilando entre 1 e menos 1. O interessante é notar aqui nessa sequência é que, se a gente aplicar o modo, é a sequência 1, 1, 1, 1, 1. Então, se a gente aplicar o módulo de A N, isso daqui dá 1. Então, aí nós teríamos a sequência 1, 1, 1, 1. E isso é diferente lá daquele teorema. Nós não podemos aplicar aquele teorema do limite em módulo, porque lá no teorema do limite em módulo exigia que o limite da sequência em módulo vai para zero. Aí sim a sequência vai para zero. Neste caso, o limite da sequência em módulo vai para 1. Então não satisfaz aquele teorema. E de fato mostra que nesse caso, que deu diferente de zero, não vai implicar que a N converge, porque a N é a sequência menos 1 e 1 e fica oscilando menos 1 e 1. Tá? Então, é muito importante nesse teorema ir para zero. Esse teorema só funciona quando o limite vai para zero. Ele não funciona para outros limites. E um exemplo disso, que ele não funciona quando o limite não vai para zero, é justamente esse caso. Bom, então com isso nós vamos para uma outra tipos de sequência, que até agora nós tínhamos sequência em que a gente conhecia o termo geral. E se existem outros tipos de sequência em que não tem, ou pelo menos não é explícito o termo geral? Sim, e essa forma de construir a sequência é uma fórmula através de uma fórmula de recorrência. Então, uma fórmula de recorrência é quando, para encontrar o AN, de alguma maneira eu dependo de valores anteriores da sequência, ou seja, eu não dependo diretamente de N. Então, um exemplo disso é, por exemplo, a sequência de Fibonacci. Então, a sequência de Fibonacci, o f de 1 é 1, f de 2 é 1, e a partir do terceiro é a soma dos anteriores. Né? Então, por exemplo, o primeiro é 1, o segundo é 1, o terceiro é a soma dos dois anteriores. Então, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 5, 5 mais 3,
8. 8 mais 5, 13. E assim sucessivamente. Tá? Então, essa daqui é a sequência de Fibonacci, obtida através de uma fórmula de recorrência. Outra fórmula de recorrência, por exemplo, é a separação de células, né, por mitose. Então, a gente tem uma célula inicial P1, passa o tempo aqui de geração da população dessa célula, separa em 2. Cada um desses vai se duplicar, então vai multiplicar por 2. Então aqui vai ficar 4. Então a cada geração multiplica por 2. Então P2 é igual a 2 vezes P1, P3 é igual a 2 vezes P2. Então, nós poderemos montar a fórmula de recorrência Pn igual a 2 vezes Pn menos 1. Tá? Então, aqui nós teremos uma fórmula de recorrência também para representar essa divisão aí de células, né? Multiplicação de células, crescimento aí de células por mitose, ou também a gente, ao invés de obter a fórmula de recorrência, nesse caso, tranquilamente a gente também conseguiria obter o termo geral, né? Se a gente perceber que aqui é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, então o Pn é 2 elevado a n, tá? Então, tem vezes que a gente consegue fazer as duas, obter a fórmula de recorrência e o termo geral, tem vezes que um ou o outro é mais complicado de lidar, tá? Mas, enfim, tem essa outra forma de a gente montar sequências. Feito nisso, então vamos a este exemplo. Vamos analisar a questão de convergência desta fórmula de recorrência. Então, o primeiro é A1, os demais é AN mais 1 igual a meio, que multiplica AN mais 6. Então, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, assim, às vezes fica um pouco difícil de saber o que está acontecendo com essa sequência. Então, vamos substituir. Vamos encontrar alguns termos da sequência para perceber o que está acontecendo. Então, vamos pegar esse valor de 2, substituir aqui e achar o A2, que vai ser 2 mais 6, 8, dividido por 2, 4. E vamos fazer isso com alguns termos. Então, aqui nós temos o A2, pego o A2, substitui aqui, vai ficar 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5, então aqui é o A3, e assim até chegar lá. Com isso, a gente consegue ter algumas suspeitas, né? A gente consegue perceber que o A2 é o menor valor, e quando está no A9, a gente suspeita, está parecendo que vai para 6, né? Então a gente tem essa suspeita aqui que a sequência pode ser que está indo para 6, porque antes está até crescendo mais rápido, agora está demorando a crescer. Então nós temos essa suspeita. Uma outra suspeita que nós temos é que ela é monótona crescente, porque o A1 é 2, o A2 é 4, o A3 é 5, então nós temos A1 menor do que A2. Até agora, nós temos isso daqui. Então, nós temos uma suspeita de que ela é monótona crescente, né? Será que isso sempre prevalece? Então, temos suspeita de que ela converge para 6. Temos a suspeita de que ela é limitada entre 2 e 6 e que ela é monótona crescente. Se a gente conseguir verificar que ela é monótona e limitada, a gente consegue garantir que ela é convergente. Feito isso, a gente consegue aplicar o limite e ver se vai de fato para 6. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, por causa da monotonicidade, nós verificamos que o A2 é maior do que o A1. Então, isso é verdade.
Então vamos supor que mais para frente isso continua sendo verdade, em que o AK mais 1 maior do que o AK. Vamos supor isso. Então esse processo que nós estamos fazendo, então essa primeira etapa, essa é a segunda etapa, é a etapa de indução finita. Então, primeiro verificar a veracidade na primeira situação, ou no início, supor no intermediário K, que é verdade, fazer as contas e nós temos que chegar numa outra verdade. Se a gente chegar num absurdo, quer dizer que ela não é monótona. Se a gente chegar numa verdade, quer dizer que ela é monótona crescente, porque nós estamos supondo aqui que ela é monótona crescente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar 6 ambos os lados da desigualdade e dividir por 2. Então, nós vamos ficar com AK mais 1 mais 6 dividir por 2 menor ou igual que AK mais 6 dividido por 2. Mas quem que é esse daqui? Esse daqui é exatamente o AK mais 1. Por que é o AK mais 1? Porque é exatamente essa expressão da fórmula de recorrência. AK mais 6 dividido por 2 vai ser o AK mais 1. E se a gente pegar o AK mais 1 somar 6 e dividir por 2, o resultado vai ser o AK mais 2. Então isso implica que, partindo da hipótese de que AK mais 1 é maior do que AK, a gente chegou em que AK mais 2 maior do que AK mais 1. Ou seja, a verdade, a suposição, né? A suposição permaneceu verdadeira no passo seguinte, no AK mais 2. Então, isso vai ser verdadeiro para qualquer valor de K. Logo, nós concluímos que de fato é monótona crescente. Então, esse processo de indução finita nos conduz que a sequência é monótona crescente. Falta saber se é limitada, porque se for limitada, ela é convergente pelo teorema. Então, vamos seguir a mesma linha. No primeiro, nós verificamos que o A1 é menor do que 6. Então, isso é verdade. A1 menor do que 6. Então, no início, A1 menor do que 6. Agora, lá no intermediário K. Então, a K é menor do que 6 também. Vamos fazer essa suposição. Então, vamos supor que o AK é menor do que 6. Vamos somar e dividir por 2. Ou seja, vamos ver o que acontece com o próximo. Então, se a gente aqui somar 6 e dividir por 2, dá 12 dividido por 2, que continua sendo 6. E quem é esse daqui? Esse daqui é exatamente o AK mais 1. Então, para qualquer valor de K que a gente pensar, ou seja, K5, K6, K7, K8, o próximo também vai ser menor do que 6. Então, se a gente imaginar o A8 menor do que 6, o A9 também vai ser menor do que 6. Se a gente imaginar o A20 sendo menor do que 6, o A21 também vai ser menor do que 6. Então, pela indução finita, a gente conclui que a sequência é limitada. Ela é sempre menor do que 6 e ela é
maior ou igual que 2. Porque o primeiro elemento, o A1, é exatamente 2. E o AK, qualquer um, menor do que 6. Né? Então, ou AN menor do que 6. Então, a sequência, os valores, né, estão entre 2 e 6. Então, é limitada. Então, a sequência é monótona limitada, portanto, convergente. Se é convergente, a gente pode aplicar o limite dos dois lados da fórmula de recorrência. Então, vai ficar limite de AN mais 1 igual limite de meio AN mais 6. Limite N indo para infinito. Bom, se converge para um único valor, né? Pela unicidade. Então vamos supor que converge para um L. Então esse daqui é um L. Então esse limite vai para dentro, então aqui a constante vai para fora. Limite de AN, L mais 6. Então aqui nós vamos ter 2L, L mais 6. Então isso implica que o L é 6, ou seja, o limite é 6. Então, limite de AN é L. Porque a gente supôs aqui limite de AN igual a L. Porque como converge, nós podemos escrever isso. Que anteriormente nós provamos que ela é monótona limitada, portanto convergente. Então nós podemos escrever isso, porque a sequência é convergente. Então a parte de sequência é isso.